Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. Hoje o nosso ponto de estudo é o ponto número 11 do Catecismo da Igreja Católica, a finalidade do Catecismo da Igreja Católica. Hoje nós vamos trabalhar dentro do terceiro ponto, do terceiro parágrafo do prólogo do Catecismo da Igreja Católica, a finalidade e os destinatários do catecismo. Então nós vamos trabalhar o ponto número 11. A finalidade desse catecismo é apresentar uma exposição orgânica e sintética dos conteúdos essenciais e fundamentais da doutrina católica, tanto sobre a fé como sobre a moral, à luz do Concílio Vaticano II e do conjunto da tradição da Igreja. As suas fontes principais são a Sagrada Escritura, os Santos Padres, a liturgia e o magistério da Igreja, e destina-se a servir como ponto de referência aos catecismos ou compêndios a publicar nos diversos países. Então, este ponto, que é uma citação do Sínodo dos Bispos, Ecclesia sub verbo Dei Mysteria Christi, Salute, Celebrans pro Salute Mundi, é o relatório final deste Sínodo dos Bispos, que foi citado no prólogo do Catecismo da Igreja Católica, no seu ponto número 11. Trocando em miúdos, né? Qual que é a fundamentação real dessa argumentação deste ponto? Bom, caros alunos, de forma rápida, o item citado ele vai abordar a finalidade do catecismo, assim, como uma exposição orgânica e sintética dos conteúdos essenciais da fé. Eu já falei isso aqui. O catecismo ele vem a ser um grande compêndio. E ele se fundamenta nas fontes primárias da fé católica. E ele deixa isso claro e de forma muito explícita. A Sagrada Escritura, os padres da Igreja, a liturgia e o magistério, sendo especialmente iluminado pelo advento do Concílio Vaticano II. E o Catecismo da Igreja Católica ele é destinado a servir como um ponto de referência muito especial para os catecismos e outros compêndios de estudo teológico, de estudo catequético, que serão desenvolvidos em diferentes contextos culturais, linguísticos ao redor do mundo. Ou seja, poderão ser editados, impressos, publicados inúmeros catecismos, mas eles têm que guardar a essência do catecismo da Igreja Católica. E aqui nós temos alguns pontos a pensar. Qual que é a finalidade do catecismo? Ele é um guia autoritativo que abrange e sistematiza a doutrina católica, oferecendo uma exposição orgânica, sintética. Isso significa que o catecismo não é apenas uma coleção de ensinamentos, como uma biblioteca, uma coleção de livros e citações. Não, é muito mais que isso. O catecismo da Igreja Católica, ele é também, e acima de tudo, uma apresentação coerente e interconectada dos princípios da fé e da moral. Cada ensinamento que vai estar contido no catecismo está interrelacionado com os outros, né? Vocês podem perceber no estudo até agora que os pontos estão concatenados, formando um todo harmonioso que se reflete naquilo que é a integralidade da fé católica. Então não é aquilo que pensa um, que pensa outro, mas que no conjunto é o pensamento da Igreja. A fundamentação dessa abordagem se encontra na própria natureza da doutrina católica, que é una e indivisível. Una, santa, é esse o conceito que está sendo abordado aqui. A fé católica é compreendida como uma unidade onde a doutrina, a moral, a vida sacramental se entrelaçam de uma maneira a formar uma síntese vital. O próprio ponto número 20 da Evangelii Nunciandi, do anúncio do Evangelho, vai falar isso. Dessa forma, o catecismo ele visa garantir aos fiéis a certa e eficaz o certo e eficaz recebimento de uma doutrina que seja ao mesmo tempo profunda e acessível, ou seja, ela é pesada,
ela é consistente, mas ela é acessível, respeitando aquilo que a gente chama de coerência interna dos pontos. Essa coerência interna talvez é algo que a gente tenha que trabalhar muito nas nossas comunidades. Hoje a gente ouve as pessoas falarem um punhado de verdades e no meio eles inserem uma meia-verdade, né? Para não dizer mentira às vezes, uma meia-verdade. E isso o catecismo não se permite e nem permite aos outros catecismos, ou seja, fé, verdade, de forma íntegra, una e católica, universal. As fontes do catecismo também são deixadas com uma clareza muito clara. Nós trabalhamos cada ponto até agora e agora ele vai fazer uma síntese. As fontes principais do catecismo são, acima de tudo, a Sagrada Escritura, os Santos Padres, a liturgia e o magistério da Igreja. Primeiro, a Sagrada Escritura. É o fundamento primário, pois a palavra de Deus ela é revelada, ela nos vem dada por Deus. Como o próprio Concílio Vaticano II afirma na Constituição Apostólica Dei Verbum, a Escritura é a alma da teologia. Então nada do que nós pensamos, do que nós ensinamos, pode ser pensado e ensinado fora desta concatenação com o Evangelho. E deve ser a base de toda a catequese. Nós vamos encontrar isso na Dei Verbum 24, que vai aqui nos anexos deste ponto. O catecismo também ele vai citar amplamente a Bíblia, apresentando ensinamentos da igreja. Então, a teologia diz isso, mas ela diz isso com base no quê? Na Escritura. Outro ponto muito importante, que é muito usado dentro do Catecismo da Igreja Católica, os Santos Padres, ou seja, os padres da Igreja, como Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, eles vão desempenhar um papel crucial na interpretação e desenvolvimento da doutrina. A palavra de Deus diz, mas como é que a Igreja entende o que é dito? Então, esses padres são o nosso ponto de apoio na interpretação. Eles são as testemunhas da tradição viva da Igreja, que ajudam a entender como a fé foi transmitida, como a fé foi vivida, como a fé foi ensinada ao longo dos séculos. E isso é muito importante porque aquilo que para nós é fácil de entender como um tema, transubstanciação, a Trindade, as pessoas da Santíssima Trindade, que embora sendo mistérios são compreensíveis, eles nem sempre foram assim. E passou pelo crivo da razão destes homens, esses homens de fé, esses santos da fé, a compreensão disso. Outro ponto que deve ser levado em conta, e talvez nos últimos tempos isso tenha tomado uma dimensão muito bonita e muito, muito rica, é a dimensão litúrgica. Então, a liturgia é outra fonte essencial, pois é a expressão viva da fé da Igreja, ou seja, a liturgia traz aos nossos olhos aquilo que a nossa fé e a nossa mente compreendem. Ou seja, quando eu recebo a Eucaristia, eu estou comungando do corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. Um pensador como Santo Agostinho, um teólogo como Santo Agostinho, ele disse que quando nós contemplamos a Eucaristia, contempla o que sois, recebe o que és. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos o corpo da Igreja. Então, nesta visão, nessa interpretação, nós, pela liturgia, nós entendemos a essência da fé, a essência dos conceitos, até mesmo dos mistérios da nossa fé. Através da liturgia, os fiéis, então, não são apenas convidados a celebrar o mistério da fé, mas são também instruídos por meio das orações, leituras, ritos sacramentais. Durante a celebração eucarística, nós temos um momento catequético, que é a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador todas essas. A oração da liturgia reflete. Quando nós rezamos o Pai Nosso, nós falamos dessa unidade. Quando nós ouvimos o sacerdote com Cristo, por Cristo, em Cristo, a glória de Deus Pai Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre, nós estamos temos diante de nós grandes mistérios da fé. Então, o catecismo, ele vai refletir essa conexão ao apresentar a doutrina numa harmoniosa estrutura, né, na vida e na liturgia. O outro ponto muito importante aqui é o magistério da Igreja. A Igreja não fala nada que tenha amplitude universal se ela não faz isso ex cátedra, ou seja,
como magistério, como igreja. A autoridade mestra, ensinadora da igreja, ela é garantida pelo ensino do catecismo e está confirmada pela fé dos apóstolos. Então, o Concílio Vaticano II, os documentos que vêm depois do concílio, um deles é o catecismo, são particularmente importantes, pois eles representam para nós a reflexão da igreja sobre a sua missão e sobre a doutrina. Quando eu falo que tudo isso foi dito e está contido no Catecismo da Igreja Católica sobre a iluminação do Concílio Vaticano, eu posso dizer isso. É uma chave de entendimento. Aquilo que a gente chama de chave hermenêutica do catecismo é olhar para o Concílio Vaticano II. Ou seja, o concílio que veio renovar a liturgia, que veio reler a maneira de celebrar da igreja, a maneira de viver dos cristãos, a maneira de compreender a Sagrada Escritura, a maneira de fazer missão. O concílio, ele buscou renovar a igreja numa missão evangelizadora. Ele promoveu também o retorno às fontes da fé, mas também a promover um diálogo com o mundo moderno. Então, os documentos como Lumen Gentium, Dei Verbum, Sacrosanctum Concilium, a Lumen Gentium que fala sobre a igreja, né? É um grande tratado eclesiológico, né? Eclesiologia, o estudo da igreja. A Dei Verbum que fala sobre a revelação, a Sacrosanctum Concilium que vai falar sobre a liturgia. Eles moldam profundamente a forma com que o catecismo foi apresentado e como o catecismo apresenta a doutrina. Então, todos esses documentos de nome bonito em latim aí que eu falei, vocês vão ter aqui nas notas desse vídeo, tá bom? Junto com esse material que temos agora, com suas fontes e tudo mais, com a sua bibliografia, também vão esses documentos. Esses documentos que são de uso público, porque estão no próprio site da Santa Sé. O Vaticano, ele insistiu na necessidade de uma apresentação pastoral da fé, assim, que seja acessível, sem comprometer a profundidade e a verdade da doutrina. Então, o catecismo, os catecismos, eles devem refletir essa orientação, sendo ao mesmo tempo um recurso teológico e um manual de pastoral. Qual o destino que foi pensado para o catecismo? Então, o destino do catecismo da Igreja Católica é servir como ponto de referência para os catecismos, para os compêndios de teologia, a serem elaborados em diferentes contextos e culturas, línguas, culturas, ambientes. E isso significa que, enquanto o catecismo oferece uma apresentação universal da fé, ele também reconhece a necessidade de adaptações locais, adaptações que devem ser feitas grupo a grupo. O Papa João Paulo II, São João Paulo II hoje, na Fide Depositum, a Fide Depositum que é um documento que o Papa escreveu para sublinhar que o catecismo ele é plausível de adaptações. Citando o Papa, as diferentes situações e as diversas culturas, para que a fé ela possa ser transmitida de maneira eficaz e compreensível. O que eu estou dizendo isso? O catecismo, né, um livro grosso, ele não pode ser... Eu não posso pegar aquelas palavras e falar às crianças da catequese de iniciação, as pequenininhas lá, também eu tenho que adaptar para o convívio com os jovens, com os adolescentes. Então, ele serve de fundamentação e exemplificação. O que eu quero dizer com isso? Muitos teólogos da igreja, como Yves Congar, Jens Lubac, que eu venho citando aqui porque foram grandes teólogos que influenciaram o Concílio Vaticano, eles defendem a necessidade de uma doutrina enraizada na tradição, mas ao mesmo tempo responsiva às necessidades contemporâneas. Yves Congar, francês, né? Em sua obra A Verdadeira ou Falsa Reforma da Igreja, ele destaca a importância de um equilíbrio entre fidelidade à tradição e adaptação pastoral. Outro exemplo dentro desta área é o nosso querido Papa, né, Bento XVI, que enquanto teólogo estava no concílio como Joseph Ratzinger, e ele foi um dos principais responsáveis pela redação do catecismo. Bom,
Estas obras e este ponto número 11 vão levar a gente a entender que o catecismo é uma introdução ao cristianismo e que enfatiza as necessidades de uma apresentação da fé, tanto racional quanto mística, quanto mistagógica, entendendo que as demandas do mundo moderno, elas são grandes, mas eu tenho que responder a elas, como eu disse ontem, né, na nossa reunião mensal, né, que nós temos que entender que o mundo moderno, ele deve entender a fé sem se desiludir da essência desta fé. A doutrina, ela é extensa, ela é belíssima, contudo, ela tem que ser digerida para que aqueles que estão sendo os infantes, as crianças na fé ainda, possam receber isso, possam viver isso e possam se sentir amados, protegidos e atraídos por esta doutrina. Este é a essência do ponto número 11. Grato por sua atenção, eu sou Euclides, e este foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Até o próximo ponto.